Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo certo. Bom, a ideia desta live, desta terça-feira, pré-feriado aqui, estamos, né, chegando perto do dia 7 de setembro, comemorar o Dia da Independência do Brasil, num ato tradicional no dia 7 de setembro. E aqui hoje eu decidi estar com vocês, cumprir o nosso cronograma de toda terça-feira. E hoje eu tenho um motivo mais especial ainda, né? Porque eu não sei quem acompanhou aqui no Instagram, mas quem não acompanhou pode ver depois que ontem à noite eu postei tipo um vídeo, um Reels com checklist, né? Com um checklist sobre o que a criança precisa saber antes de ler. Então, eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Por quê? Primeiro, a gente identificando o que a criança precisa saber, né? Então, eu apontando aqui para vocês o que precisa ser ensinado, vocês podem avaliar. Será que meu aluno ou meu filho sabe isso, sabe aquilo? Será que ele já desenvolveu algumas habilidades que predizem o sucesso na alfabetização? Ah, e essas habilidades são da minha cabeça? Será que eu tirei tudo da minha cabeça? E eu já adianto que não, né? Então, assim, quem tá aqui ao vivo, quem vai assistir essa live depois, já fique atenta, porque nada disso eu tirei da minha cabeça, do que eu acho, do que eu gosto mais. Eu gosto de dizer que, pra mim, esse tema, no sentido da alfabetização, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que... Igual a gente quando vai no restaurante e escolhe uma comida ali, né, se servindo à vontade, um self-service. Não é esse o caso pra mim. A alfabetização pra mim, ela é um processo que é complexo, porque envolve várias habilidades, mas não precisa ser difícil, não precisa ser maçante, não precisa ser difícil para a gente entender o que é, muito menos ensinar para uma criança. Desde que a gente compreenda isso, né? Desde que alguém efetivamente ilumine os nossos caminhos para isso. Tanto o seu caminho para você saber como ensinar, e, consequentemente, o caminho da criança ao você ensinar, né? Então, eu não penso que é essa alfabetização self-service. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, escolhe, eu gosto de batata frita, de macarrão e de bife, vou colocar isso no meu prato. E na alfabetização seria a mesma coisa? Então, eu vou pegar um pouquinho de letras, um pouquinho de letra cursiva, um pouquinho de leitura em voz alta, um pouquinho dessa leitura desse livro aqui que eu gostei, um pouquinho dessa atividade que eu peguei na internet, um pouquinho desse outro material que eu peguei uma dica no Instagram. Não é isso, e não precisa ser assim, né? Então, a alfabetização, pra mim, eu também não acho que eu preciso inventar a roda. Eu acho que eu posso ler, né? E eu posso ter esse olhar para uma área que já estuda sobre alfabetização, nesse específico do que a criança precisa aprender, que é uma área, não sei se vocês conhecem, a área chamada ciência da leitura. E que tem os seus autores, os pesquisadores, que já levantam ali o que precisa ser ensinado para uma criança e de uma maneira efetiva para que o maior número de crianças aprendam. E por que isso é importante? Pelo seguinte motivo. Ontem, como eu estava dizendo, eu postei esse checklist e um comentário, né? Tiveram vários comentários e tal, mas um comentário me chamou a atenção, que foi uma pessoa que comentou assim: mas como assim? Eu vou falar quais eram essas coisas, essas habilidades que estavam lá no checklist, tá? Eu vou falar aqui ao longo, mas também vocês podem ver na descrição do vídeo, né? Ou no próprio vídeo. Mas o fato é que a pessoa falou assim: eu não sei essas coisas que você tá falando aí que precisa saber. O meu filho também não sabe e ele já tem 5 anos e ele já lê. Então, essa pergunta pode ser a sua pergunta, né? Pode ser você se questionando e falar: não, isso aí, o que você está ensinando sobre essa importância da criança saber a letra, saber o som. Eu não sei som de letra e sei ler,
né? Eu não sei de nada disso, eu não sei se você falar os fonemas e eu ter que juntar e formar uma palavra, eu não sei fazer isso. Então, como é que você vem falar que isso é determinante para aprender a ler? Aí, eu preciso te dizer o seguinte, o que é determinante de fato para se aprender a ler? É compreender o sistema alfabético. O nosso sistema alfabético é composto pelo alfabeto. E o alfabeto, ele é um conjunto de letras, né, dispostas ali, vogais e consoantes. E a forma com que a gente vai aprender aquele alfabeto, na minha época, por exemplo, era uma forma silábica por soletração do nome de letra. Isso era muito comum algumas décadas atrás, né? Então ficava lá B com A, Bá, B com E, B com I, Bi, e assim ia, e ficava muito tempo ao longo daquilo. Se vocês pensarem, a gente passava a pré-escola aprendendo muito disso, tinha muito exercício com sílaba nesse sentido, passava o primeiro ano e aí ia aprendendo a ler, né? O primeiro ano, no segundo ano, consolidando essa leitura. Então, às vezes ficava em torno das sílabas, acompanhando as cartilhas, né? Cartilha Caminho Suave, outras cartilhas que vinham anteriormente já também, né? A cartilha do João de Deus, que vinha lá de 1900 e tanto, bem para trás, que era esse sistema, assim, de soletração por nome de letra. Então você ia aprender o alfabeto soletrando A, B, C, D. Depois, né, começando pelas vogais A, E, I, O, U, depois A, B, C, D, E, e juntando pelo nome da letra e formando as sílabas. Então ficava nisso e nesse processo um longo tempo. A algum momento acontecia o quê? A gente aprendia, dominava, conseguia entender que aquele Bá tem o som de Bá. A unidade que passava pra gente, a menor unidade que parecia que a gente conseguia memorizar era esse Bá. Só que o que acontece nas sílabas, né? Sobrecarrega a memória visual, porque fica muito tempo dependendo dessa memorização, dessa memória de todas essas sílabas e de todos esses sons. E aí foi levantado que se a letra representa um som, né, na hora que ela é colocada no papel ali, o sinal gráfico da letra nasceu para essa finalidade, o que atualmente, principalmente nas últimas 2 décadas, nas 2 décadas que a gente vê o avanço da ciência cognitiva da leitura, neuroimagens acontecendo. Então, nesta fase, pelas imagens do cérebro, foi identificado que, ao falar, os falantes analfabetos têm ali uma área que ativa na linguagem, a linguagem oral, a linguagem no sentido da gente sabe os fonemas, a gente sabe inconscientemente os fonemas, porque afinal é uma informação que está abstrata no nosso cérebro, então a gente sabe falar. Se você sabe falar, você sabe o fonema. O que você não sabe é relacionar esse fonema, que é abstrato, uma consciência de que esse fonema representa as letras. Então, essa passagem de uma unidade sonora para uma unidade visual, né, fazer essa associação que a gente não tem, no sentido não é natural. Isso daí ele não é aprendido, basta estar em um ambiente que as pessoas falem, nada disso. Essa associação entre a letra e o seu som precisa ser ensinado. E constatou-se que quando a gente ensina e a criança ou a pessoa que vai ser alfabetizada, cria essa caixa de letras no cérebro, né? Isso o autor vai dizer lá, o Stanislas Dehaene vai dizer nos Neurônios da Leitura, no livro. Então, quando a gente tem esse conhecimento integral de que a letra tem uma forma gráfica, representa um som, e qual som é esse, a gente forma como se estivesse encorpando essa caixa de letra, e nesse sentido fica muito mais fácil o quê? Eu memorizar, guardar e fazer essa associação de 50 fonemas associados a letras ou de 300 sílabas. O que é mais fácil? O que exige menos no sentido da nossa
do nosso esforço cognitivo, né? Que no caso é a memória de trabalho ali trabalhando, né? A memória de trabalho trabalhando, a memória fonológica trabalhando para garantir que a gente vai aprender. Então, assim, que vai processar todas essas informações para soltar uma outra informação. Então, vejam que o que é mais fácil, como eu disse para vocês? Aprender esses sons de algumas letras ou ter que memorizar todas as sílabas. E foi isso que foi identificado. Que a gente pode até aprender de outras formas. Gente, existe aprender de outras formas. Eu não vou extinguir de vocês e falar, olha, não existe, é só essa forma que eu tô falando aqui, que é essa instrução fônica explícita, que é só isso que vai ensinar. Mas o que eu posso garantir para vocês é que esta forma vai ensinar a todas as crianças, independente de condições. Eu vi que falaram aí, tem uma criança autista, né, com autismo, uma criança que tenha outras dificuldades, tá? Ó, Irmãos Nuteia. Irmãos Nuteia, exatamente, o curso que eu mais indico é o curso completo de formação, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui ao longo dessa live. Fica aí, se não qualquer coisa, que se eu não conseguir tirar todas as suas dúvidas, pode me chamar no direct, tá? Que a gente conversa um pouquinho lá, tá? E aí, ó, a Andriele comentou, adulto também pode conseguir? Sim! O que foi provado nesses estudos mais recentes, né? Quando eu falo recentes, é nas últimas 2, 3 décadas, tá? O que foi apontado é que esse ensino, essa conversão do som a letra, da letra e do seu som, fazer essa identificação pronta e rápida e automatizar isso, libera espaço na memória de trabalho para fazer coisas mais complexas depois, que é ler, que é decodificar, que é juntar, associar ao significado, que é compreender o que o texto fala, né? Inclusive, quando a gente ensina dessa forma e essa caixa de letras ela é criada, tem um outro detalhe aí que acontece. Essa caixa de letras é mais consolidada, tá? Não é que é criada, ela é mais consolidada. O que acontece? A gente vai fazer com que libera-se espaço na memória de trabalho, para a criança não fica mais com aquela dificuldade, ela já automatiza esse reconhecimento que a letra tem um som, que se ao corte articular contra a letra formam palavras, né? Então ela libera espaço para compreender. Então a compreensão tem um outro detalhe aí. Por quê? Nesse sentido, as imagens, as palavras não são mais processadas como uma imagem global, como uma forma toda, que se a gente muda uma letra ou outra, pode ser que a criança não identifique, não mude significado, como exemplo, como mala e mula. Então, se eu ponho o A, o U ali no meio, se a criança guardou como uma coisa toda, pode ser que ela não perceba essas diferenças e, consequentemente, não entenda que as coisas são diferentes. Não é verdade? Então ela acha que é tudo a mesma coisa, que mala e mula, pelo seu geral, pelo seu global, aparentemente é a mesma coisa. Aí fica aquelas dificuldades de compreensão. E aí também a criança, nossa, mas parece que ela sabe ler algumas palavras e outras palavras que não sabe. Eu sinto informar, se uma criança sabe ler algumas palavras e outras não, ela não sabe ler. Provavelmente ela memorizou essas palavras e outras palavras que são novas, ela não tem a mínima noção do que fazer para decodificar, para acessar aquele código e posteriormente o significado. Então isso precisa ficar claro. Por que isso precisa ficar claro? Porque eu sabendo que, aceitando que essa criança, mesmo aos 8 anos, 9 anos e 10 anos, não está alfabetizada, então eu sei, eu preciso alfabetizá-la. E chegou a hora de alfabetizar da forma certa. E a forma certa é quando a gente ativa um hemisfério do cérebro que vai processar essa palavra não como imagem mais, mas como linguagem, que consegue fazer essa associação, letra, som, decodificar, acessar significado, tá? Então, quando a gente
ensina dessa forma é mais efetivo para todas. Como eu estava dizendo, quer dizer que não vai aprender de outras formas? Pode aprender, como nós aprendemos, como outras crianças aprendem, mas é mais eficiente, mais seguro se a gente adotar algo que a garantia de todas, que todas vão aprender. Os pesquisadores americanos dessa área da ciência da leitura vão apontar que, adotando essas medidas que eu vou falar aqui para vocês hoje, até o final do primeiro ano, 95% das crianças de uma classe conseguem ler, conseguem aprender a ler. Muito diferente dos nossos índices de alfabetização que nós temos aqui no Brasil, né? A última avaliação de 2016, no final do ciclo da alfabetização, a Avaliação Nacional de Alfabetização identificou o quê? Que 55% das crianças de uma classe não compreendiam o que liam. Sendo a compreensão a finalidade da alfabetização, muito provavelmente essas crianças nem sequer decodificavam, mesmo estando no terceiro ano, após, 5 anos na escola, no ambiente escolar. Elas não conseguiam. Então, imagine você entrar numa sala de aula e olhar assim, olha, esses 55% aqui, essa metade dessas crianças vão aprender de qualquer maneira, então vamos seguir aqui do jeito que dá. E essa metade não vai aprender. Elas têm algum transtorno, elas têm dificuldade, elas têm problema em casa, elas não se alimentam, pode até ser, mas a verdade é que a gente ensinando desde o início o que todas precisam aprender, a gente diminui essas diferenças. Principalmente, já começando aqui o checklist, né? Principalmente o quê? As habilidades de pré-alfabetização. Então, aquilo que a criança precisa aprender antes de ler. Foi identificado em um estudo de um painel internacional americano de leitura, foi identificado o quê? E lá em 2008, eles pegaram 8 artigos, trabalhos científicos baseados em evidências, em realidade, em pesquisa, em vários aspectos, foram feitos uma triagem, né? Foram olhados inicialmente 8.000 trabalhos que relatavam realidades, né? Então é isso que importa. E desses 8.000, eles chegaram a 500 trabalhos. Destes 500 trabalhos, a pergunta era a seguinte: o que tem em comum a formação o que tem a boa formação na alfabetização futuramente, né? Então, o que é feito precocemente, o que é feito anteriormente, o que é feito previamente, que prepara as crianças para o momento de aprender a ler. E quais são essas habilidades principais que estão mais presentes nesses 500 artigos? E o que eles identificaram? E prestem atenção nisso porque isso é muito legal. Eles identificaram, a partir desses 500 trabalhos, que existiam, então, 5 habilidades principais que eram capazes de equiparar diferenças sociais e econômicas, inclusive de QI, e que colocavam as crianças em um pé de igualdade se essas habilidades fossem desenvolvidas com todas as crianças. Então, isso quer dizer o quê? Independente do contexto social que a criança vive, o contexto econômico, da capacidade do QI dela, de tudo isso, desenvolvimento da inteligência, de tudo isso. Mas se você ensinar isso daqui, você vai garantir que elas avançarão de uma forma mais igual, mais parecida. Porque você está ensinando aquilo que elas poderiam não ter dentro de casa, aquilo que você está suprindo verdadeiramente. A escola está fazendo o seu papel de suprir verdadeiramente as necessidades intelectuais e formais daquelas crianças. E quais são essas habilidades? Vamos lá. Memória fonológica. Então, a criança, antes de fato, ler, ela precisa ter uma boa capacidade de ouvir uma informação, guardar essa informação, processar e responder essa informação. E por que isso é importante? Porque lá na leitura, por exemplo, ela vai precisar lembrar o que ela leu no começo da palavra, unir e
continuar juntando, formando a palavra e conseguir dizer o todo daquilo. Então, isso é um dos benefícios do desenvolvimento adequado da memória fonológica, por exemplo. Um dos. Né? Fora tantas outras consequências que o bom desenvolvimento da memória fonológica causa. Então, isso é um. 2, conhecimento das letras na sua integridade. Né? Então, conhecimento das letras quanto? Sua forma gráfica, o seu nome e o seu valor sonoro. Inclusive, a Andriele aí perguntou, posso usar com uma criança com TDAH? Isto é o indicado para qualquer criança, porque ordena o trabalho, sistematiza, vai do mais simples ao mais difícil, que toda criança precisa. Principalmente uma criança com TDAH que vai ter a sua memória de trabalho ordenada, né? O seu nível de atenção ordenado, ela vai ter um trabalho ordenado que vai propiciar com que ela tenha um ambiente de aprendizagem adequado para as suas próprias demandas. Então, é extremamente essencial para essas crianças, né? Então, eu falei, memória de trabalho, conhecimento das letras em todos os seus aspectos, né? Consciência fonológica. Olha, a gente ouve falar muito de consciência fonológica já como um precursor para sucesso na alfabetização. Só que a gente vê uma consciência fonológica, que eu costumo dizer aqui, até a página 3. Ou seja, até o desenvolvimento da consciência de sílabas. E a mais importante habilidade da consciência fonológica, que é uma grande área, é a consciência fonêmica. E ela não é aplicada. E a consciência fonêmica, ela é associada com a habilidade da criança perceber as menores unidades da nossa fala nas palavras. Então, se eu falar aqui para vocês, Mariane, eu posso começar perguntando, qual que é o fonema inicial? Qual que é o som inicial? As crianças que desenvolvem a consciência fonológica até o nível de sílabas, elas vão dizer ma, mas não é. O primeiro som saliente e na menor unidade ali é o porque o ma, ele é formado por ma. Vejam a minha boca quando eu falo ma, né? Não é M-A, não é M-A. O M, a letra M, forma a gráfica M com A, não forma M-A, forma ma, mas forma ma pelos sons que essas letras representam. Então, ma, né? Então, o fonema inicial, é este. Se eu disser pra vocês, por exemplo, se eu falar esse fonema também, o e juntar com oto, oto, o que forma no final? A criança que tem desenvolvimento da consciência fonêmica, ela vai conseguir dizer moto. Mas, para ela conseguir fazer isso sem dificuldade, conseguir perceber que a fala ela é segmentada em unidades menores, que são os fonemas, ela precisa, dentro do que eu ensino, principalmente para as minhas alunas, é que ela precisa saber antes quais são os fonemas, porque isso dá uma referência para elas. Essa referência de que os fonemas são vários, tá? Então eu tô falando aqui soltos para vocês, né? Das consoantes, das vogais. Então quando eu dou essas referências de quais são esses sons, fica muito mais fácil ela perceber aí nessas palavras e segmentar as palavras em fonemas. Ela compreender que aqueles fonemas que ela aprendeu lá anteriormente, agora eles estão dentro das palavras e como eles estão ali dentro. Então, quando eu ensino antes, eu ensino para que essa etapa, que é mais difícil da consciência fonêmica, fique mais fácil. Veja que não tem ponta solta, não tem alfabetização self-service. Eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouco de dica aqui, um vídeo que eu vi aqui, um post, um story, uma caixinha e vou juntando. Não, tem um começo, um meio e o fim, né? Então, essa é uma habilidade importante que é negligenciada. E por que, Mariane, essa habilidade é importante? Porque desde a década de 60, da década de 70, 72 lá, o que eles foram identificando? Que as crianças, as pessoas que eram analfabetas, elas não conseguiam perceber essas diferenças entre os fonemas na palavra.
Ao passo que as pessoas alfabetizadas com essa instrução fônica, elas conseguiam perceber essa diferença, né? Lá nas primeiras pesquisas, eles só identificaram que quem tinha muita dificuldade na leitura, era inábil na leitura, tinha essa dificuldade em reconhecer as menores unidades, que são os fonemas, em segmentar, em analisar fonemas. Então eles começaram a levantar um alerta, olha, será que, pensando ao contrário disso então, se eu sei que essa é uma dificuldade, será que se eu fortalecer essa habilidade desde o início, eu não formo, então, eu não dou maiores condições, uma base melhor para formar pessoas que vão aprender a ler com maior facilidade a partir dessa instrução desde o início? E por que isso é importante? Porque a leitura, quando ela for usar esse conhecimento, a leitura ela é exatamente essa análise e essa síntese de fonemas. Porque quando eu leio, eu preciso bater o olho na letra, juntar aquelas letras, mas se eu só sei o nome e se eu só decorei M-A-M-A, eu fico M-A-M-A-L com A-Lá, mala, mala, eu vou ler uma leitura entroncada, então eu vou tendo dificuldade de acessar significado, mas quando eu vou, né, mala, mala, quando eu sei que antes esse som, essas letras estão representando sons e vou unindo eles e formando a palavra, eu vou tendo uma coisa que vai fazendo mais sentido, que com menores informações dessas unidades dos fonemas, eu consigo ler com maior eficiência. Eu consigo garantir que todas as crianças vão conseguir ler a partir disso, né? Que vão, a partir dessas instruções todas. Claro que não é só isso. Para chegar nisso, nessa fonêmica, nesse nível, antes eu preciso desenvolver essas outras habilidades, como eu disse para vocês. Memória fonológica precisa estar em dia, precisa estar treinada, precisa ser fortalecida, né? Eu preciso desenvolver as outras habilidades da consciência fonológica, que vai ajudar a entender as segmentações mais finas. Aí depois, eu preciso consolidar o princípio alfabético, que é bater o olho na letra, saber o som que ela representa. Então, eu vou olhar o M, eu não vou ficar pensando, esse M, qual é mesmo? Será que é F? Será que é R? Será que é outro som? Não, esse som, quando eu vejo essa letra, o som é Então, isso é desenvolver princípio alfabético e consolidar. Aí a gente precisa automatizar essa relação. Então, não é nada ponta solta. Depois que eu consolidei isso, então, a partir dessas habilidades, aí sim, aí eu vou garantir que a gente vai avançar rumo à aprendizagem da leitura. Então, eu preciso saber, nessa fase aí inicial, esse checklist inicial, a criança associa a letra ao seu som, o som e a letra, então ela sabe que essa letra representa o som. E por que como eu disse desde o início dessa live, né? Isso é importante porque foram habilidades definidas que vão garantir o sucesso na alfabetização posterior em menor tempo, porque isso é importante dizer também. Eu tenho alunas que me dizem o seguinte, Mari, o que eu iria ter de retorno dos meus alunos e no final do ano, no início do ano eles já aprenderam, né? Então, no início do ano, em 3 meses, eles já desenvolveram. Então, como aquilo que eu falei pra vocês, pode ser que a criança aprenderia de qualquer forma? Pode ser, mas pode ser também que ela não aprenderia. E pode ser também que ela demorasse muito mais tempo para chegar na etapa que ela já está hoje. E o que isso significa? Porque quando ela está numa etapa anterior, não é porque eu quero ter pressa. Não é isso, é que eu quero liberar a capacidade da memória de trabalho, que é limitada, ela não é ilimitada, ela não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Igual eu tô aqui com vocês, eu não consigo, por exemplo, falar, por mais que isso esteja automatizado, né, na minha memória de longo prazo e eu falar aqui, mas eu não consigo falar, ler comentário, ver quem tá entrando, nem nada disso. Eu tenho que, por frações de segundos, eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. Tem frações de segundos separando essas coisas. Então,
quando a criança está perdendo muito tempo em tentar organizar o sistema alfabético e quando ela não sabe o que fazer, ela está deixando de compreender. Então, por isso que aquilo se aprende a ler lendo, isso é totalmente infundado. Isso não tem nada a ver com a forma com que aprendemos. Para a gente aprender, a gente primeiro precisa ter os elementos básicos, os fatos e conhecimentos prévios, para depois usar essa informação que se automatizou, reorganizá-la de uma forma que vai liberar espaço para fazer outra habilidade. Então, é assim que a gente funciona, é assim que a gente aprende. Né? Tem um livro muito recente, de 2022, agora recém-traduzido, do Stanislas, também autor dos Neurônios da Leitura, que chama É Assim que Aprendemos. E ele vai fazer essa abordagem do jeito que eu tô falando aqui pra vocês. A forma com que se aprende não é desta forma desorganizada que a gente espera, né? E muito menos de qualquer forma para se ensinar a ler. Como eu disse, pode ser que a criança aprenda de qualquer forma? Pode ser. Mas quem vai garantir? Numa sala, 20 alunos, 10 vão aprender de qualquer forma e 10 não vão. E aí, esses 10 eu vou ter que traçar outra estratégia ou é melhor eu garantir de uma forma efetiva um ensino igual para todos os 20, ter um retorno mais rápido e efetivo e eficaz para todos esses 20. Né? Então é muito mais fácil quando eu pego todos eles e eu faço a mesma coisa com todos eles. Então sabe aquilo de ficar inventando uma atividade para cada nível de escrita, para cada nível que a criança tá? Isso não precisa acontecer. Esta prática ela é totalmente ineficaz. Por quê? Se a criança não está alfabetizada, quer dizer que ela não conseguiu compreender ainda a totalidade do sistema alfabético. Então, eu vou ensinar. A criança tá pré-silábica, silábica, valor sonoro, sem valor sonoro, todas aquelas coisas que tentam encaixar as crianças. Vocês peguem tudo isso, junta numa massinha, sabe? Junta numa massinha ali, num pãozinho, junta no pãozinho, pega esse pãozinho e fala: agora eu vou ensinar o que esse sistema alfabético é. Então eu vou ensinar essas coisas que eu falei, vai desenvolver isso, garantir isso e depois, na hora da criança precisar ler, você vai usar essas informações e continuar com o ensino explícito. Continuar, isso significa o quê? Quer dizer que você vai precisar ensinar como que ela une as letras para ler. Então você vai ter que mostrar a noção de junção de letra. Como que junta isso daqui para eu ler? Como o ai é formado? Ai, ai. Como que eu junto isso? Então você tem que usar estratégias para juntar para mostrar essa junção. Como que junta sílabas, né? Muita gente me pergunta, sílabas complexas, como que eu ensino? É muito simples. Quando você ensinou lá na base os sons das letras e consolidou o princípio alfabético, na hora de mostrar que a sílaba gra é formada por g, r, a, gra, é formado pelas menores unidades da fala, os sons que as letras representam. Então ela sabe que o G é G, o R é R e o A é A. Então ela vai G, R, A, gra. Ela vai unindo a partir disso. Aí você mostra essa junção. A gente passa pelas estruturas silábicas do nosso português maravilhoso. Então as estruturas silábicas não existem à toa, que a gente acha que a criança vai aprender no todo de um texto quais são essas estruturas. Não. Por exemplo, quem é minha aluna da formação completa de alfabetização, eu tenho ali 7 estruturas silábicas, que não quer dizer que a gente vai ficar naquela coisa maçante ensinando estruturas silábicas, mas para quem ensina precisa saber que existe. Tá claro para você que existem essas estruturas? Quais são as estruturas do nosso português? Você está alfabetizando crianças, acessando a língua, as crianças estão acessando a língua. A linguagem escrita representada pelas letras que representam os sons, que estão estruturadas em sílabas. Você sabe quais são essas sílabas? Você sabe ensinar e passar por essas estruturas silábicas? Você sabe quais são essas 7 estruturas silábicas que a gente pode dividir o português? Como que tá essa divisão? Você tem noção que você pode conhecer isso e passar isso de uma forma muito tranquila para a criança, não vai precisar
de memória. Não é isso, não vai precisar sobrecarregar a memória visual. Não, você vai ensinar pela instrução da junção dos sons que as letras representam e uni-los e formando ali a palavrinha. Então você vai ter nesse todo depois. Então a gente vai das menores unidades da fala até a palavra. Não ao contrário, não é dar um texto e talvez naquele texto a criança entender que existem essas e essas sílabas, tal. E não quer dizer que você vai fazer um ensino descontextualizado porque você vai ensinar isso. Não quer dizer, muito pelo contrário, você pode contextualizar, você pode ter significado, pode ter tudo isso, mas desde que você saiba o que são essas coisas, né? Olha, a Rita comentou: Mari, o ensino dos sons das letras é tão eficaz que a minha filha não teve dificuldade nenhuma. Ela aprendeu pela percepção dos sons das letras as sílabas complexas. É isso. É simples, gente. Pode ser simples, né? Então, nessa fase da decodificação, a gente precisa passar por isso, essa instrução de como as letras unem, são unidas e formam ali as estruturas silábicas e depois as palavras. E essas palavras vão formando as frases, depois textos, e aí a gente passa por continuando, né, desenvolvimento de vocabulário. Então, como que a gente continua desenvolvendo vocabulário na alfabetização, mas ele também é desenvolvido desde a pré-alfabetização, tá? Então, numa estrutura que não tá isolado, né? Tudo que a gente vai ensinando não quer dizer que eu não vou desenvolver vocabulário, linguagem oral, compreensão oral, nada disso. A gente vai fazendo isso desde do dia 1 do ensino para criança até a consolidação da alfabetização e depois ela seguindo, né, tudo que ela precisar seguir depois, avançando nos graus de letramento depois que ela está alfabetizada, né? Então, assim, compreensão sendo desenvolvida, vocabulário sendo desenvolvido, fluência de leitura, tem pelo menos 10 práticas que eu elenquei nos meus materiais, né, no meu curso de alfabetização, que eu ensino lá. Quais são as fluências, como a gente desenvolve fluência. Eu não sei como você faz aí, mas não é aquilo. Não quer dizer que eu preciso fazer só isolado, só com 1 a 1, né? Porque às vezes a realidade é 30 pessoas numa sala, 30 crianças. Todos os dias eu vou conseguir fazer no 1 a 1? Provavelmente não. Mas será que todos os dias eu vou ter que fazer também só daquele jeito que é um ler, né? Então é aquela leitura de carreirinha, né? Então eu digo assim, a Maria vai ler essa parte, o resto vai acompanhar, depois o João, o Lucas, vai continuar da onde a Maria parou. Aí chega lá, o João já tá tenso, porque ele não sabe ler, ele tá tentando acompanhar a Maria e ele vai ficar perdido na hora que chegar na hora dele, ele não sabe o que fazer. E aí, o que acontece nisso? Aquelas crianças mais perdidas, que estão ali dispersas, tal, que não querem ler, sabe? Porque às vezes estão escondendo uma incapacidade porque não sabe ler, aí a professora vai lá e escolhe aquela criança. Ah, olha que sacanagem, eu vou escolher o Joãozinho, porque o Joãozinho tá bagunçando demais. Então eu vou escolher o Joãozinho pra ele ficar esperto. Aí o Joãozinho não sabe nem onde tá, e ele fica ainda mais nervoso. Olha que ineficiência para eu desenvolver leitura com as crianças, para eu desenvolver fluência com as crianças. Então eu faço essa leitura que é só para pegar no pulo quem não está prestando atenção. Então será que eu preciso fazer isso todos os dias? E tornar a sala de aula aquele ambiente de pressão para a criança? Será que é isso? É esse o objetivo de ensinar a ler? É esse o objetivo de desenvolver fluência? É isso que eu quero? Não é, né? Eu quero que a fluência não quer dizer só ler rapidamente, quer dizer ler com boa entonação, com prosódia, porque isso favorece o entendimento de quem lê e de quem escuta. A comunicação, né? Quando a gente escuta uma pessoa que lê, lendo com a verdadeira entonação, pronúncia, pausa, respiração, né? Dando aquela ênfase, aquela parte especial.
Isso é tão melhor quando a gente lê assim em voz alta. Imagina a criança quando ela lê ainda uma leitura mental, quando ela pode fazer esse caminho de leitura. Isso favorece a compreensão. Isso favorece com que compreenda o texto, que às vezes o texto ele tem uma compreensão que está ali, né? O que ele quer dizer, que ele está ali de forma explícita, né? Tá na cara o que esse texto quer dizer. Mas às vezes está implícito, e às vezes o que está implícito vem por pausas na leitura, pela entonação adequada, pela pronúncia adequada, pelo bom desenvolvimento de uma leitura fluente e adequada. Então não é só velocidade, é uma tríade que eu sempre falo, é uma tríade da pronúncia, da velocidade e da precisão na leitura. Então essa precisão na leitura é importante. E aonde a gente garante essa precisão? Lá na primeira etapa da decodificação. Então, tem até um autor americano, John Savage, que ele vai dizer que a criança que tem que se preocupar com o que quer dizer, o que está escrito nas próximas sílabas, e ela não sabe como acessar e decodificar aquelas próximas sílabas, ela não consegue ler com precisão, consequentemente, e ela nem consegue avançar na leitura. Porque se ela tá ali presa, ela não consegue acessar o que está escrito, ela não consegue acessar significado. Ela não tem precisão, ela não tem fluência e ela não tem compreensão, que é a finalidade da alfabetização. Deixa eu ver um comentário. Vocês entenderam? Então a fluência, ela tem várias formas da gente desenvolver. Então tem formas da gente desenvolver com várias práticas que podem ser eficazes. E a fluência é uma das partes mais negligenciadas. Uma das, né? Porque é tanta parte negligenciada na alfabetização, mas a fluência é uma delas. E ela é tão importante para a compreensão. Se a gente está falando, né, e a criança entender o que lê, tudo mais, e a gente não fala em boa decodificação e em boa fluência, a gente não tá falando de compreensão, porque a compreensão ela é o resultado disso tudo, né? Então, até chegar lá na compreensão, na produção escrita, o que eu espero que a criança escreva, né? O que eu espero que a criança compreenda. Compreender é diferente de interpretar. Não é o que você acha, é o que o texto traz de informação, tanto no seu sentido explícito quanto implícito. Então não é formar pensadores críticos na alfabetização. O que você acha que está escrito? Não, é o que o texto está trazendo de informação para você. Habituar a criança a buscar as informações adequadas dentro de um texto. Mas para isso, vocês vejam que a gente precisou passar por todas essas etapas. Então, isso é uma alfabetização sem lacunas. Isso é uma alfabetização com uma completude do processo, né? Então, desde o início, eu falei aqui em 47 minutos, 45 minutos, um resumo do que se espera de uma alfabetização, né? De um desenvolvimento de uma alfabetização adequada, um checklist a ser feito. Será que eu estou garantindo que as crianças vão decodificar? Será que eu estou garantindo que elas vão ler com fluência? O que é a fluência? Será que eu estou garantindo que elas vão ter compreensão? Para ter compreensão tem que ter fluência, tem que ter decodificação. Eu tenho que garantir tudo isso anteriormente, para depois chegar nessa finalidade, né? Então, inclusive agora, dia 8, vocês estão sabendo, né? Eu não sei, vocês estão... costumam comemorar esse dia? Eu não sei nem se a gente tem muito a se comemorar. Certamente muitas pessoas têm, eu tenho o que comemorar, porque eu vejo que do start, de quando eu comecei a falar aqui, né, de quando eu comecei a falar sobre alfabetização há 2 anos atrás, a hoje, eu já contribuí
um tanto com a alfabetização aqui no Brasil, né? Então eu já consegui contribuir no meu trabalho aqui no Instagram, com o trabalho das minhas alunas e, consequentemente, com as milhares de crianças que eu não atinjo, mas elas atingem. Olha, a Márcia também tem orgulho desse dia, né? Então aí, ó, dia 8, Dia Internacional da Alfabetização. É o dia que é comemorado agora, 8 de agosto, quinta-feira, pós o nosso feriado da independência. Ó, seus alunos têm muito o que comemorar, Rita, porque estão verdadeiramente entendendo o que é a alfabetização, né? Então, o que é esse processo todo, do início ao fim e, consequentemente, as crianças saindo alfabetizadas. E eu não poderia deixar de prestar uma homenagem a esse dia e contribuir um pouquinho mais com esse dia no seguinte sentido, né? Eu tenho o meu curso completo de alfabetização, eu abri a turma em janeiro e agora em agosto a gente encerrou. Teve gente que entrou até o dia, foi o último dia, acho que dia 14 de agosto, agora eu não lembro, 14 ou 15 de agosto, e aí não fechamos, né? Não vamos abrir mais, tudo mais. Só que, em homenagem ao Dia Internacional da Alfabetização, a gente resolveu abrir somente no dia 8 algumas vagas do curso de alfabetização. Então, somente no dia 8. Então, se você conhece ou se você quer entender a alfabetização desse completude, né, de tudo, todas as etapas, você tem uma oportunidade para entrar nesta turma que se formou agora em agosto, agora no dia 8 de agosto. Só no dia 8, só no Dia Internacional da Alfabetização. Então, assim, quem não conseguiu entrar ou quem já é minha aluna, mas tem colegas, chamem, gente, animem as colegas. A Márcia tá aí, ela trouxe várias alunas para essa turma de agosto. Por quê? Alunas colegas da escola dela. Então, assim, ela ficou lá. Vocês querem ter o resultado que eu tenho, que elas estavam vendo? Faça o curso, aprenda, estuda. Não adianta eu te passar a atividade, não adianta eu te passar o vídeo, não adianta eu te ajudar com dicas. Aprenda, isso é libertador de verdade. Deixa eu ver o que a Vanessa comentou. E que tenhamos muito mais a comemorar, com uma alfabetização realmente eficaz e de qualidade. Sim, Vanessa, que mais pessoas possam ter o que comemorar nesse dia, né? E, consequentemente, as crianças que estão aprendendo. Dica boa, dica compartilhada. Vanessa, estou cursando e recomendo muito. É incrível, realmente, com conteúdo eficiente. Então, falando sobre conteúdo, então tem absolutamente tudo que eu falei aqui, absolutamente tudo que eu falo aqui no Instagram, tá? Então, qualquer coisa que eu fale sobre alfabetização, tá dentro da formação de alfabetização. Tá lá, não tem outro caminho, não tem outro lugar, é onde está todas as informações reunidas, né? Eu tenho outros cursos, mas eles são cursos que pegam etapas, algumas etapas, que são oportunidades, porque às vezes a pessoa não consegue entrar no completo, né? Então ela vai pegando ali os pedaços para depois chegar no completo, que é o objetivo, né? Acho que de todo mundo. Tudo bem, tá? Só que agora você tem a oportunidade de entrar no dia 8 com tudo, né? Então, com absolutamente tudo. Ó, igual a Janaíne comentou, sigo você, suas dicas são mara. Então, assim, imagine, você reunir tudo isso que você vê aqui no Instagram dentro de um conteúdo de um curso, né? Então, tá tudo lá. Então, tá tudo absolutamente lá dentro, tá? E aí, gente, como eu disse, somente no dia 8 pra gente comemorar essa data da alfabetização. Então, somente nesse dia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo da live, sobre o conteúdo de curso, qualquer coisa, pode escrever aí nos comentários que eu dou uma lida. Mas como é que vai funcionar no dia 8? Eu vou liberar o link nos stories, então vocês fiquem atentas, vai estar lá nos stories, quem quiser entrar, entra lá nos stories, pode me chamar já no direct, já deixar lá, porque daí quer dizer que o Instagram acaba te notificando que vai ter, quando eu liberar alguns stories no dia 8, né, enfim, né, porque acaba vendo que a gente tem, você me mandou mensagem, né, o Instagram entende, essa pessoa quer saber o conteúdo que a Mariane está disponibilizando, então acaba mostrando pra você
que eu tô compartilhando coisas nos stories, né? Então, efetivamente é isso. Então, se você quer garantir o acesso ao dia 8 para o curso completo de alfabetização, que chama Formação de Alfabetização pelo Método Fônico, mas pega desde a pré-alfabetização até a consolidação, que é a compreensão, pode já me chamar no direct, pode me chamar lá, tá? Daí me dá um alô e aguarde o dia 8 para receber o link, efetivamente. E é isso, né? Vamos comemorar esse dia, vamos fechar essas lacunas, né? Então aí, nesse checklist que eu trouxe aqui pra vocês, avaliem. Eu vou deixar essa live salva, então você pode assistir novamente, pode revisitar esse conteúdo, entender, nossa, será que meu aluno tem isso? Será que não tem aquilo? Se não sabe, né, principal, estabeleceu a relação letra-som, automatizou isso, percebeu que esses sons compõem as palavras, desenvolveu consciência fonêmica, todas as outras habilidades da consciência fonológica, tem memória essa criança? Será que tem memória? Consegue reter as informações, processar e devolver essas informações de uma forma adequada, né? Será que tudo isso tem sendo desenvolvido? Habilidades preditoras relacionadas ao desenvolvimento da escrita, né? Quais são elas? Coisas que às vezes soam para nós como coisas simples, porque já está automatizada para nós. Mas para as crianças não são coisas simples, a gente precisa ensinar. Sim, Andressa, tem certificado de 80 horas, tá? O curso tem certificado, tem lá, sai lá que você fez, fez um curso online de alfabetização pelo método fônico, sai certinho lá. E na capa, ai, gente, me enrolei. Na contracapa tem todas as aulas do curso também, né? Então são várias aulas, sem contar os bônus, as aulas extras, né? A oportunidade de ter acesso a tudo isso. Márcia, o curso é super completo, melhor que pós-graduação. E é verdade. Eu preciso concordar. É verdade, tem lá, porque te dá a teoria, então a base teórica. Então o que você precisa saber na teoria, o que forma um bom leitor. Então tem uma aula, formação de um bom leitor. Tem uma aula sobre especificamente essas habilidades, né? Todas essas habilidades. Tem aula explicando cada uma delas. E junto tem o material teórico, então tem um e-book da ciência da leitura, tem um e-book do curso, da metodologia do curso, então todas as referências teóricas do curso, todas as aulas, e tem o material prático. Então o material prático está organizado ali com as atividades efetivamente, como devem ser desenvolvidas. Então pra gente startar, sabe assim, tá com essas crianças atrasadas, por exemplo, você já tá lá e agora a gente tá em setembro, né? É praticamente meados de setembro. Será que eu vou conseguir avançar com essas crianças até dezembro? Você consegue se você tiver um ensino sistemático. Se você souber, sem ficar caçando atividades aleatórias, se você souber o que a criança precisa aprender e quais atividades você vai desenvolver. Olha, Márcia, ainda dá tempo de alfabetizar nesse ano, ainda dá tempo de você startar esse processo de uma maneira efetiva, né? Então você vai começar desenvolvendo essas habilidades prévias que eu falei primeiro, né? Então aquelas habilidades relacionadas à compreensão da linguagem, na sua estrutura de uma forma oral, os sons das letras e tudo mais, né? Quais são esses sons, associando as letras, automatizando, é isso. Sem comparação, o curso da Mari nos traz conteúdos de muita qualidade, após nem chega aos pés. É verdade, é melhor que muita faculdade, a Rita comentou. E é isso, é de fato um conteúdo que você consegue aliar uma teoria, né, que não é a teoria da minha cabeça, não é também as teorias ineficientes que a gente tem tido aí no Brasil, que estão deixando lacunas na alfabetização do Brasil, também não é isso, mas são teorias relacionadas a essa área da ciência da leitura, quais são as evidências, o que tem se mostrado mais eficiente, o que tem se mostrado que precisa ser ensinado para a criança e associando as atividades para você colocar isso em prática.
né? Porque também não adianta a gente só falar de teoria e na hora da prática eu só falar assim, ah, existe tal material, tal coisa, você vai lá e aí precisa comprar outro material, né? E daí você não precisa. No curso, se você entrar no curso de formação de alfabetização pelo método Fone, tem tudo, tá? Então tem o material e tem a teoria. Então tem tudo ali dentro, você não vai precisar comprar nada, além, nada. A Lu, tenho muita vontade de aprender o método Fone. Então vem, Lu, vem pro lado bom. Vem efetivamente, né? Então não é só o método fônico, mas as habilidades prévias, desde a pré-alfabetização, quais são. Então preparando a criança, depois consolidando a alfabetização de uma forma adequada pelo método fônico, aí depois até chegar à compreensão. Por quê? Tem várias etapas que a gente precisa preencher aí para a criança aprender a ler adequadamente, né? Não trata apenas de falar som de letra, unir som de letra e depois a criança, uma das críticas para o método fônico, né? Ah, e depois a criança não consegue compreender o que lê. Então fez errado. Se a criança lê e decodifica, sabe som de letra e não compreende o que lê, você fez errado. Você não fez o método fônico, você não ensinou adequadamente. Quer dizer, você pode até ter usado a abordagem da decodificação, mas você não usou o conhecimento integral do que é aquilo. Que o método, ele acaba entrando como um meio, um dos meios ali, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa ensinar. Por isso que um curso como o meu, ele vai desde a pré-alfabetização, porque a gente vai garantindo desde o início para não ficar nenhuma lacuna. Tá? Deixa eu ver aqui. A Carla, essa professora, esse curso é maravilhoso, meninas. Estou fazendo e amando. A Carla é a aluna agora, né? Dessa última turma. A Márcia, meus alunos estão fluentes e muita compreensão do que leem pelo método fônico, porque ensinou direito, né, Márcia? Não é? Então essa crítica que fala, ai, criança pelo método fônico não entende o que lê, fez errado. Fez errado, não ensinou certo. Não adianta achar que vai ensinar som de letra e que isso é tudo. Não é, tá? A Meliane Silva, o valor do curso. O curso no valor promocional para o dia 8 é 997, tá? 997, 997, esse valor pode ser à vista, no Pix, no boleto, mas você também pode parcelar da 12 de R$ 99,50. 12 de R$ 99,50 não dá nem sei lá, né? Por 3 anos de acesso, tá? Isso é importante dizer. Só no dia 8, 3 anos de acesso. Então, se você for ainda dividir pelos 3 anos de acesso, dá R$30 aí, né? Por mês, como se fosse R$30 por mês. Uma faculdade é uns 800 mil reais, pós-graduação é uns 2 mil reais, às vezes, né, o integral, ou às vezes é R$300 por mês, e esse curso é R$99,50 por mês. As aulas já estão inteiramente gravadas, tudo disponível no curso, né, toda essa parte metodológica, materiais. Então você tem um investimento para a vida toda, exatamente, Rita. Por quê? Por que é legal esses 3 anos? Né? Porque todas as atualizações que eu vou fazendo, e eu faço várias, vocês vão tendo acesso. Né? Então, o programa de atividades, né, organizado em uma apostila de programa de atividade da pré-alfabetização, em torno de dias, né? Porque não é só atividades soltas, é o seguinte, você tem um programa para você desenvolver as crianças em 60 dias. Então, você vai avançar com a pré-alfabetização em 60 dias, deixá-las prontas para ler. O que acontece? Tem lá, dia 1, então vai desenvolver memória, vai desenvolver as letras e seus sons, né, conhecimento das letras, vai desenvolver alguns exercícios de prontidão. Tá, dia 1. Dia 2, outras habilidades, aí entra lá, consciência de sílabas, consciência de frases e palavras, então é uma organização. Então isso significa na prática que você não vai precisar caçar as atividades. Você imprime um programa e aplica, com base na teoria, né, que você vai ter assistido, obviamente, anteriormente. Ah, Mari, eu não tenho 60 dias. Não tem problema, porque esses 60 dias, a proposta foi 30
minutos por dia. Ou seja, você tá na sala de aula, você tem ali 4 horas, 3 horas, vamos dizer, com as crianças. Então você pode juntar 2 dias e fazer. Então esse 60 já virou 30. Esse programa de atividades já vira menor ainda. Então vira muito menorzinho, né? Menos tempo que você tá avançando. Aí você deixa a criança pronta para aprender a ler, pronta para decodificar. Aí o próximo passo é seguir pela alfabetização, pelo método fônico, né? Decodificando. Aí você vai avançando rumo a isso, aí a criança aprende a ler. Por isso que a Márcia diz, é possível ensinar até dezembro. É possível, principalmente crianças mais velhas, crianças que já têm aí 8 anos e não avançaram, 9 anos, 7 anos, e que já deveriam estar lendo. É importante dizer isso, aos 7 anos, as crianças já deveriam estar lendo e lendo bem, lendo com fluência, lendo com velocidade, precisão e entonação adequada. Elas já deveriam estar lendo, né? Não só rapidamente, mas com tudo isso, né? Precisamente e com boa entonação e com compreensão leitora, tá? Então, se está aos 7 anos ou mais e não sabe ler, tá perdendo tempo já. Essa é a verdade. Não gostam que a gente fale isso, mas essa é a verdade. A Rita, meninas, estou alfabetizando um aluno autista, usando os materiais que a Mari disponibiliza. Isso é importante também que a Rita falou. Para crianças que tenham autismo, síndrome de Down, eu tenho mães, professoras que atendem crianças com síndrome de Down, com autismo, com TDAH, com dislexia, apraxia da fala, tá? Então, todas as crianças têm dificuldade no processamento fonológico, têm dificuldade com outros transtornos de aprendizagem, tem alguma síndrome, qualquer criança, tá? Qualquer criança. Por quê? A gente sistematiza. Aí você pode dizer assim, mas Mari, não é isso que a escola faz? Não é isso que a escola faz. A escola não sistematiza, a escola não organiza o ensino. A escola vai de cima para baixo. A escola vai de textos e palavras para letra. Então lembra aquilo que eu falei? Que para ler, a criança precisa chegar nessa compreensão de que a letra representa o som, a compreensão do sistema alfabético. Na escola, o que é preconizado é que a criança vai construir esse conhecimento. Mari, por que você fala isso? Eu vou provar, tá? Porque como tem aluna minha que fala, você fala e você mostra. Conhecem esse livro? Psicogênese da Língua Escrita? Quem tem esse livro, que é a base teórica da pedagogia brasileira, não dá pra gente negar, é a base teórica. Então vamos lá, se a gente for na página, eu guardei aqui, olha, na página 29, tá rosa aqui já grifei. O que a autora fala e o que essa autora, que é a base da pedagogia brasileira, vai dizer sobre o conhecimento da criança. O que é a criança do ponto de vista do seu conhecimento. Então ela vai dizer assim, ó, que ela se baseia no seguinte. O sujeito, ela se baseia na teoria de Piaget sobre o sujeito, sobre a pessoa, né? O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Então, o sujeito está no mundo, ele trata de resolver as interrogações e ele está, né, procurando ativamente no mundo. Para ele, o sujeito é isso. Não é um sujeito qual espera que alguém que possui um conhecimento transmita a ele por um ato de benevolência. Gente, olha aqui que concepção sobre a pessoa aprendendo. Então, ela vai dizer que a pessoa, o sujeito o aprendiz, ele não espera que alguém transmita o conhecimento. Se ele não espera que alguém transmita o conhecimento, por que o professor está ali na sala de aula? Eu não preciso transmitir. Se a criança precisa chegar nessa compreensão da letra, que ela representa o som, que isso é o sistema alfabético, deixa que ela construa isso sozinho. Por quê?
O sujeito, ele está procurando ativamente compreender o mundo e trata de resolver as suas indagações e interrogações sobre o mundo. Então eu não preciso transmitir. Aí que está o cerne da pedagogia no Brasil, a criança construindo o seu conhecimento a partir disso daqui, do que está abordado aqui. Então, ela não precisa que alguém transmita o conhecimento. É um sujeito, para ele, que aprende basicamente através das suas próprias ações sobre os objetos do mundo e que constrói, tá vendo o que eu falei? Suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. Criança, ela usou essa teoria, tá? Para criança na alfabetização. Então ela usou essa teoria de Piaget sobre o sujeito para definir que lá na alfabetização a criança não precisa de transmissão de conhecimento. Então ela vai construir a partir das suas próprias interrogações, e estando imersa em um ambiente, ela vai construir o seu próprio conhecimento a partir disso. Por isso que o óbvio não é feito. Se vocês falam aqui, Mari, se o óbvio é ensinar que a letra organizada no sistema alfabético, né, a letra tem o som, por que não ensinam? Porque eles não ensinam, porque está baseado nessa teoria de que não precisa ensinar, não precisa transmitir, tá? Deixa eu só ver os comentários, já vou responder as dúvidas. Deixa eu ver lá em cima, peraí, alguém comentou lá em cima. Você fala com tanta propriedade, eu nem fiz o curso, mas me apaixono por cada vídeo que você mostra. Ah, Meliane, obrigada, então vem pro curso, que lá é bem mais legal. Deixa eu ver aqui. É tudo verdade. Eu trabalho na escola pública e isso realmente é valorizado no sistema público. Isso aqui, ó. Construir o conhecimento, não precisa transmitir. A Lu Silveira. Essa é a minha dúvida. Na escola, eles trabalham de uma forma diferente. Isso. Na escola, eles trabalham nesta abordagem de que a criança constrói seu conhecimento. Sabe o que você vai fazer? Você vai transmitir o conhecimento. Você vai fazer com que as crianças aprendam, vai ensinar, não é que você vai fazer com que as crianças aprendam, você vai ensinar, as crianças vão aprender e a consequência direta será elas avançarem. É só isso. Gente, é só ensinar. A mesma coisa, você vai aprender uma língua nova. Eu tenho que aprender inglês. Eu quero aprender inglês, agora eu vou aprender inglês. Beleza, você vai lá aprender inglês. Você acha que é suficiente ouvir inglês, ouvir texto? Quantos e quantos filmes a gente ouve, lê legenda, associa, tenta associar som e escrita e não consegue? Porque se fosse assim, os brasileiros eram para estar todos alfabetizados em inglês. Porque a gente escuta muito em inglês e lê muita legenda, né? Você lê filmes legendados enquanto o personagem está falando. E a gente não consegue ligar uma coisa com a outra se ninguém te ensinar. A gente tá lotando cursos de inglês aí, ineficientes também, muitos deles. Porque também não ensina essa base fonética do inglês que existe também. Isso aí é outro papo, mas tá aí. Não é assim. Não é assim que aprende, tá? Aí deixa eu ver aqui, a Vanessa. E quem tenta trabalhar com método fônico é hostilizado e desencorajado. Não liguem! Não liguem, gente! Mostrem resultado, trabalho. Eu já falei uma vez. Sabe o que você faz? Fecha a porta da sua sala e faz o que tem que ser feito. Não busquem por aprovação dos outros, busquem pelos próprios resultados. Os alunos, é questão de meses para os resultados aparecerem. Quando os alunos aprendem, né, daí todo mundo vai vir ao contrário. Nossa, mas o que você está fazendo? O que você está falando? Não precisa militar dentro da escola. Mostra seus resultados. Mostra o que você está fazendo. Faça igual a Márcia. A Márcia, as professoras chegavam e falavam, mas o que você está fazendo? Faz o curso, vai aprender, vê o resultado. Você está vendo o resultado, agora vai aprender o que fazer. Entendeu? Não precisa ficar somente levantando bandeira. Não é isso.
Mostrem com os resultados. E os resultados vêm, isso que é o mais legal. Isso que é o mais legal, gente. E aí, igual eu tava falando aqui pra vocês, então vocês entendem que o básico, que é ensinar, tudo isso que eu falei aqui, ele é o básico, gente, é o ensinar o que a língua, como a língua se estrutura, tudo mais, pra ler. Só que não se ensina porque tá baseado nisso daqui, tá baseado nessa teoria de Piaget, que trouxe Emília Ferreiro trouxe para o contexto da alfabetização, essa psicogenética que ela trouxe para a alfabetização. Se o sujeito ele não precisa de conhecimento transmitido e que ele é capaz de construir, olha, ela fala aqui, aprende, ele constrói as suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. Então, eles não precisam de ensino, tá? Aí você vai falar pra mim, mas como que isso está presente na educação, né? Quando que teve esse rompimento? Bom, por essa teoria da psicogenética, né, da psicogênese, dentro da realidade da educação. E aqui, quem conhece esse livrinho dela, dessa autora também, Emília Ferreira, Reflexões sobre a Alfabetização, ela também traz lá. Eu vou trazer um artigo de 1981, tá? Tá na página 43, quem tiver esse livro. Não tô indicando, tá? Só se você já tiver aí na sua prateleira. Mas o que ela diz? Olha só como ela rompe com o ensino. Ela rompe com o ensino. Ela traz uma revolução no pensamento aqui para a alfabetização, para a educação e tudo mais. Ela vai dizer que a leitura e a escrita têm sido tradicionalmente consideradas como objeto de instrução sistemática. Era como era até a década de 80. Tá? Um objeto de instrução sistemática, as cartilhas, mesmo pela soletração, mas tudo bem, vinha lá uma ordem, uma sistematização, tá? Como algo que deva ser ensinado. Então, antes, a ideia de ler e escrever e ensinar uma pessoa devia ser ensinado, devia ser sistemático, e cuja aprendizagem suporia o exercício de uma série de habilidades específicas. Era assim que era feito, né? De uma forma mais organizada. Múltiplos trabalhos de psicólogos, educadores têm se orientado nesse sentido, então até 1981. Não obstante, o que ela diz? Nossas pesquisas sobre os processos de compreensão da linguagem escrita, quais eram as pesquisas de Emília Ferreiro, baseadas na teoria de Piaget, né? Baseadas nessa concepção do sujeito de Piaget e baseadas, né, na construção do conhecimento para ler e escrever. Então, essas pesquisas nos obrigam, olha só, a abandonar estas duas ideias. Quais são as duas ideias? A abandonar que algo deva ser ensinado e abandonar a questão da sistematização e que a aprendizagem deveria ter uma organização de habilidades. Então, esta senhora, em 1981, publicou lá em Leitura e Vida, ano 2, número 1, 1981, ela defendeu, então, que essas ideias de ensinar, de sistematização e de domínio de habilidades específicas deveriam ser abandonadas, tá? Então, é aqui que a gente vê a ruptura com o ensino. Aqui a gente vê. Então, para as autoras, a nova ideia que é colocada no lugar é o seguinte: a criança elabora concepções prévias. Isso entraria no lugar de um ensino explícito, sistemático e bem instruído, né? De um ensino de algo que eu preciso instruir sistematicamente. Então, a criança elaborando as suas próprias concepções, eu não preciso ensinar. Vocês vejam que as duas coisas se conectam aqui. Porque este é o pensamento da teoria que está vigente na pedagogia no Brasil. Então, não se ensina. Não se ensina. E no meio disso estão as professoras que não aprendem, que não sabem como fazer, que também não aprenderam.
Isso é sério. Isso é sério. Pra gente romper e comemorar o dia 8 de setembro, desculpa, como Dia Internacional da Alfabetização, mas a gente comemorar aqui, a gente precisa romper com isso daqui. A gente precisa romper. A gente precisa dizer, não, a partir de agora eu ensino. A partir de agora meu aluno não constrói sozinho. A partir de agora ele não faz concepções prévias somente. Não, ele precisa de um ensino transmissivo. Ele não é sujeito do próprio conhecimento, nem constrói sozinho. Ele precisa que eu ensine. Como alguém precisa me ensinar. É muito mais fácil, tá? Então é isso, tá? Pra cá, né, eu queria finalizar com isso daqui, pra vocês terem claro que a concepção toda que a gente vê hoje, ela tá equivocada. E pra gente comemorar nos próximos anos, pra você comemorar na sua vida, verdadeiramente, sabe? Sem se sentir impostora nesse dia, pra você entrar nesse dia 8 agora de setembro da alfabetização, esse Dia Internacional da Alfabetização, com um pé direito, entra na formação. Lá sim você vai ter o rompimento com essas ideias aqui que deveriam ter ficado para trás, tá? Então é isso, gente. Quem tiver interesse, me chama no direct, tá? E fica atenta que eu vou liberar o link nos stories somente no dia 8, pra gente comemorar esse dia 8 de setembro. 8 de setembro a gente comemorar, e quem quiser começar essa nova... Se juntar a nós, a gente não tá começando nada não, porque a gente já começou ano passado, então se juntar a essa turma agora, né, dessas professoras que ensinam, gente. Quem quiser se juntar nisso, seja muito bem-vinda, tá bom? Dia 8 eu espero as novas alunas. E a Edilane comentou aí, abre o grupo de estudos também. O grupo de estudos, Edilane, me chama no direct também, que tá super quente. O grupo de estudos, a gente já teve 3 aulas, mas a gente vai passar agora pelas próximas aulas. E eu abro sim pra você, pra quem já é minha aluna. O grupo de estudos é pra quem já é minha aluna, mas a partir de agora que a gente vai entrar nas teorias. Inclusive, senhora Emília Ferreira, Paulo Freire, Piaget e Vygotsky, vamos entrar em Magda Soares, enfim, documentos brasileiros, LDB, BNCC. Então, venha conosco, me chama no direct, tá? Quem já é minha aluna e quiser participar do grupo de estudos. Mas é isso, gente, eu vou encerrar por aqui hoje e eu espero as novas alunas no dia 8, tá bom? Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau, tchau.